Bom dia. Bom dia, mana. Bom dia, prima. Bom dia, bom dia. Dormiram bem? Dormiram de boa, tranquilos? Hoje vamos ler capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ler capítulo 11 de Apocalipse, mas não antes de fazer aquele resumo do capítulo 10 que lemos ontem. Ontem lemos capítulo 10 de Apocalipse e ele nos conta ele é uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta. Nos conta acerca de um anjo que descia do céu com um livrinho aberto nas mãos. E esse livrinho aberto, ele propõe que João coma esse livrinho. Esse anjo está com um pé no mar e outro na terra, englobando todo a terra. E eu penso em todas as gerações, em todos os tempos. E esse anjo disse para João comer esse livro, já sabendo de uma coisa, que ele seria doce no início, mas que quando esse livrinho o penetrasse, na medida que ele ia engolindo esse livrinho, ia se tornar amargo no seu ventre. A consequência do comer do livro ia trazer para ele amarguras, dores, aflições e etc. Também conversamos sobre o intento e o propósito de comer esse livrinho. Era para que João
e eu e você, uma vez que aceitássemos a proposta de comer desse livro, era de ir pelas nações, pelos povos e todas as línguas e reis, propagar esse livro que comemos. Esse é o propósito, esse é o intento de comer esse livro. Já no momento, no primeiro dia, na porta de entrada, quando nós comemos do livrinho, já temos que ficar conscientes de uma coisa: ele é doce, porque ele nos alcança, nos traz paz, pacifica, nos alegra, nos deixa pacificados em meio a tanta guerra e felizes em meio a tanta tristeza e tranquilos em meio a tanta inquietação. No entanto, ele provocará em nós, no nosso ventre, uma amargura, um amargor. Porque é isso que faz. Na porta de entrada já temos que saber disso. A porta de entrada que Jesus nos propõe é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. É o amargor da entrada. A cruz é um amargor. A proposta é: quem quer vir após mim, porque eu venci o mundo, eu te levarei para a eternidade. Você habitará a eternidade no momento que você comer de mim. É doce. Só que no mundo tereis aflições, serão perseguidos por causa do meu nome, injuriados, levantarão calúnias contra vocês. Mas tende bom ânimo, porque é essa mensagem que vocês vão ser alcançadas, ela é doce como o mel, mas ela provocará no ventre de vocês uma amargura, um amargor que não tirará o doce da boca. Só que o sentir na vida, ele se assemelha ao amargura. Mas continue indo. Enquanto você vive, propague desse livro que você comeu. Foi isso que lemos ontem. Eu quero ainda, antes de nós começarmos a ler o Apocalipse 11, eu queria mais uma vez explicar para você como eu creio, o Wellington vê o livro de Apocalipse. Ontem tivemos um momento bem legal, bem singelo, bem sereno aqui na minha casa. Tivemos um momento igreja, né? O momento igreja é todo momento onde tiver 2 ou 3 pessoas em amor e em sinceridade. Nós tivemos aqui aquele momento de cantar boas canções e ler uma palavra, e conversávamos acerca exatamente desse cenário que estamos vivendo, cenário que se assemelha e parece, e nos dá a entender que é o tempo do fim. E algumas perguntas são feitas no meio disso. Quando é o fim? E a igreja vai passar pela grande tribulação? A gente vai ver o anticristo? Essas perguntas, e eu gosto sempre de pensar na perspectiva assim. Eu creio, como eu creio. Olha que eu já, há um tempo da minha vida, eu dediquei demais. De 2001 por aí até 2007, me dediquei demais a estudar de forma frenética, desenfreada, desequilibrada todas as profecias, o livro de Apocalipse principalmente. Eu li de forma absurda, frenética e idólatra. Idólatra por quê? Porque eu queria encontrar um segredo que ninguém sabia. Que vaidade, hein? E eu queria chegar a uma conclusão óbvia que nos daria uma data prevista. É a vaidade humana, porque a escatologia ela faz isso se você não tiver equilíbrio. Então eu estudei bastante esse livro de Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Sofonias, Zacarias, todos os livros que têm uma linguagem profética, linguagem sobre o fim de todas as coisas. Eu cheguei a uma conclusão em 2007, que tudo é vaidade.
essa busca incessante é somente para que eu seja bem-quisto. Era uma vaidade inocente, eu era inocente, ingênuo. Eu só queria primeiro pacificar meu coração porque eu tinha muito medo. Mas não consegui nessa busca do conhecimento com a motivação errada. Eu encontrei quando eu descansei em Jesus. Então, a partir de 2007 eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E olha que eu já estava no meio cristão de 2000 a 2007, 7 anos envolvidos. Foram 7 anos que eu perdi? Claro que não. Foram 7 anos que eu fui catapultado, eu fui lançado para 2007, que seria o ano onde o encontro pessoal, real, singelo, sereno e simples com Jesus seria possível. Tive muitos amigos, passei por muitos lugares, por uma igreja que foi muito boa, por pastores. Houve muita gente sincera que atravessou o meu caminho e me ajudou nesse caminho que hoje eu estou. Agradeço e sou agradecido a tudo que em mim aconteceu. Mas hoje eu penso de forma mais simples. E quem está comigo aqui desde o dia 7 de abril sabe. Eu somente leio. Enquanto eu estou lendo, eu estou pensando no todo da Bíblia, no todo do Evangelho. No todo da Bíblia, sim. Até o Velho Testamento, sim. Mas eu penso no todo que está na minha mente. Mas eu olho para Jesus. Se parece com Jesus, aí é o fruto da minha interpretação. Se não parece com Jesus, pode até estar na Bíblia, para mim não é. Eu sei que pode soar para algumas pessoas um pouquinho pesado, mas é assim que eu vejo a vida, porque o Verbo só se fez carne para mostrar, para interpretar a vontade de Deus na vida. Por isso que é o Filho do Homem. Como é que Deus vê um homem? Como é que Deus quer que o homem viva? O Filho do Homem viveu, Jesus se encarnou. Qual é a vontade de Deus? Jesus encarnou. Como é que Deus viu o Apocalipse? Jesus encarnou. Então por isso eu gosto de sempre olhar com uma perspectiva a partir e tão somente do olhar de Jesus. Você tem me acompanhado o modo que a gente lê. Eu jamais quero incluir coisas que eu não vejo se assemelhar com e em Jesus. Existem 4 correntes também da linha escatológica para a interpretação do livro de Apocalipse. É o preterismo. O que é isso? O preterismo acredita que todas as profecias só foram para o primeiro século, o século ali de João, onde Domiciano era a figura e o anticristo. E eles acreditam que o Apocalipse só se restringe ao primeiro século. Existe o futurismo, o próprio nome já propõe. Eles creem que o Apocalipse, todo ele, só é um livro para o futuro. Qual futuro? Esse agora que nós estamos vendo? Não, para o futuro do último tempo. Ou a última geração que vai experimentar, essa última geração vai alcançar todo o Apocalipse. Existe o historicismo. O historicismo crê que as profecias do Apocalipse se cumpriram no passado, no presente e se cumprirá no futuro. É uma linha já um pouco equilibrada assim. Faz todo sentido. Existe o idealismo. O idealismo acredita que o Apocalipse todo ele é só símbolo. As profecias não têm a ver com o passado, não têm a ver com o presente, não têm a ver com o futuro. É um processo humano, natural. Isso não vai acontecer, o anticristo não vai chegar. Essas profecias que nós lemos aqui, elas são todas simbólicas. E como é que eu creio? Eu creio em alguma dessas. Eu particularmente, eu tento não crer nessas linhas de forma frenética. Em tudo existe um pouquinho de verdade se você fizer uma força. Claro que existem coisas que são fora do padrão. Mas hoje eu não olho com essas categorias, porque pensa comigo.
Essas 4 correntes que eu falei, as demais, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo histórico, amilenismo dispensacionalista, pós-milenismo e o amilenismo, todas essas correntes, todos esses termos escatológicos, eles são um fenômeno humano que tem no máximo 300 anos. Porque Paulo, quando escreveu, Jesus, quando escreveu, os apóstolos, quando escreveram, os discípulos, os profetas, quando eles escreveram acerca do fim, eles não falaram com essa perspectiva, se a igreja vai passar ou não, se é antes da grande tribulação, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação, se é antes do milênio, se é depois do milênio. Não, eles escreveram que Jesus vai voltar. Lembra que nós falamos no primeiro dia antes de ler o capítulo 1 de Apocalipse? Essas verdades, essas correntes escatológicas, elas são uma questão humana, mas existem coisas que são essenciais. Número 1, Jesus vai voltar. Isso é fato. Se é antes, se é depois, se é no meio da tribulação, se é antes ou depois do milênio, ou no meio do milênio, isso não importa de fato. O importante é que Jesus vai voltar. E isso é essencial, isso é um pilar. Segundo, os mortos vão ressuscitar. É um fato. Não importa. 3, vai ter um juízo final. Você crendo ou não, eu fugindo ou não, vai ter um dia que eu vou chegar diante dele, do Criador, e vou prestar conta de tudo que eu fiz, de tudo que eu sou. Eu quero até usar o termo tudo o que eu sou, porque tudo que eu fiz foi exatamente porque eu sou. Eu sou o que eu creio, eu sou o que essencialmente eu sou e logo eu produzo. As obras que saem de mim, elas não são diferentes daquilo que eu sou. Então um dia terá um juízo final e eu prestarei conta com Deus. Essas verdades são verdades imutáveis. Agora as demais são só construções humanas. Eu não gosto de crer em nenhuma, na perspectiva de ter uma linha. Como é que eu creio? Contei toda essa introdução para lhe dizer como eu creio. Eu acredito particularmente, sem bandeiras, eu não levanto uma bandeira assim, e não ensino para ninguém, e não imponho para ninguém como ideologia. Eu vejo o Apocalipse como uma construção e como uma espiral crescente. É uma construção em movimento, é uma arquitetura em movimento, é um processo que se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Eu acredito que o Apocalipse, toda geração que passou pela terra, experimentou o Apocalipse. Adão e Eva experimentaram o Apocalipse. E chegou o anticristo lá no Éden, induziu eles, controle, marca na mão ou na mente, na mão direita ou na testa, implantou uma ideia neles que é essa é a marca da besta, é uma ideia na mente e controla. E eles foram expulsos do paraíso. Toda geração experimenta, na minha percepção, o Apocalipse. Claro que com suas limitações do tempo, da cultura, da ciência, do expandir da mente, do expandir do coração e do dilatar do ser humano. Toda geração experimenta. Aquela geração que teve Hitler como esse arquétipo de não estou chamando de anticristo, mas o espírito que operava era o espírito de anticristo. O holocausto, meu Deus. Para que maior apocalipse do que isso? Para que maior apocalipse do que a Primeira Guerra Mundial? Do que a Segunda Guerra Mundial? Para que apocalipse em tantas guerras frias, de tantas guerras por baixo dos panos, de tantas guerras locais? E eu digo ainda mais, cada família experimenta o seu apocalipse na sua nanoforma de ser, na sua microforma de ser. Então eu acredito que toda geração experimentou o todo do apocalipse, cada uma com a sua limitação da cultura, do tempo, da ciência, etc. Mas eu acredito que vai chegar um dia onde tudo isso vai se adensar, porque para mim o
o Apocalipse se cumpriu em todas as gerações, mas ele é um processo que vai se adensando, vai crescendo, vai ficando mais com cara daquilo que as profecias nos contam. Por exemplo, guerra sempre houve, mas a gente está experimentando guerras de forma mais intensa, mais densa e mais perigosa. O ódio sempre existiu, sim, desde o primeiro homem, desde Caim, quando matou Abel. Mas isso está se adensando, está se tornando uma maneira de ser, uma ideologia, está se tornando uma religião. Vai se adensando até ficar o quê? Até ficar insuportável e chegar a esse grande dia. É assim que eu vejo. O Apocalipse se cumpriu em todas as gerações, mas chegará o dia. E talvez nós estejamos vivendo esse último Apocalipse, essa última geração que vai ver Jesus vindo nas nuvens. E você me diz, Wellington, mas como é que tu acredita que o Apocalipse se cumpriu em toda a geração se Jesus não veio? Quem te falou que não? Ele não veio como? E todas essas gerações não morreram? Quando você morre, Jesus veio para você. A volta de Jesus é nada mais, nada menos. Terá a volta dele, sim, a segunda vai ter, ele vai vir nas nuvens, todo olho verá assim. Mas quem morreu, o vê. Ele vem. Quem morreu, Jesus veio para ele. Então toda a geração experimentou todos os fins de Apocalipse. Mas eu penso que talvez, quem sabe, nós estejamos experimentando os últimos sinais, no sentido não de existe uma cronologia de sinais para ele vir, não, significando que pode ser o último Apocalipse, onde se explodirá e nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não estou afirmando, talvez ou não, mas ainda que ele não venha nas nuvens, esse Apocalipse se cumprirá em nós, na nossa geração. Amém? Eu sei que você entendeu. Vamos ler o capítulo 11. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Esse templo dá-nos a entender, se medir, pegar uma vara, que é uma proteção, um separar, um marcar. Aqui ele nos conta que é um templo de Deus. Levantar e medir um templo era o conceito, era a compreensão que eles tinham como arquétipo o templo de Salomão. E a Bíblia conta mais para frente que nós vamos ler, vi descer do céu uma nova Jerusalém. Nessa perspectiva, lembrando que é tudo simbólico, o livro de Apocalipse tem na sua totalidade o simbolismo para nos mostrar realidades. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio, que era a parte externa, o átrio santo e o santo dos santos, que está fora do templo, e não meças ainda, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Também é um número simbólico. Se nós cairmos aqui no erro, esses 42 meses por dias vai dar 1260 dias. A gente vai cair no erro. A gente vai cair no erro de marcar datas. Eu acho perigosíssimo isso. É por isso que eu gosto de pensar. O que são esses 1260 dias? São 42 meses. Se você quiser fazer loucura, você vai, evoca lá o livro de Daniel, aí começa a fazer uns legos e montando, você vai chegar até em uma data, num ano específico, de uma possível volta de Jesus. Aí você pega 1948, que foi quando Israel se tornou um Estado. Aí você pode chegar a essas datas, é muito perigoso, eu não quero fazer isso. E você também não precisa fazer isso. Só se concentre numa coisa. Esse tempo é só um tempo, determinando o que? Um período. Determinando o que será o tempo. Um tempo longo. Ou um tempo não só longo de cronologia, mas um longo de intensidade. Vai ser uns 1260 dias, 42 meses de muito sofrimento. Por isso que ele pediu para que
João medisse o templo e deixasse de fora o átrio, que ainda seria um templo para as nações, onde serão pisadas as nações. Ainda falta se completar a completude da igreja de Deus. Aqui dá-nos entender esse templo de uma igreja, mas não é igreja geografia, é uma igreja toda, igreja nações. Messa, porque foi dada às nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. Dá-nos a entender uma especificidade de Israel como sendo um fator importante no cumprimento das profecias, que é Israel. Há alguns escatólogos que olham para Israel como um relógio de Deus. Tem sentido sim, mas não nos concentremos somente em Israel. Mas Israel é um fator importante para o cumprimento das profecias. Olhar para Israel com um olhar sem ser um olhar idólatra, sem ser um olhar místico, com um olhar de sagrado, é bom que se olhe, mas sem essas idolatrias da geografia, mas com um olhar como você olha para toda a vida, com um olhar singelo, atento. Messa o templo, deixa de fora o átrio, porque foi dado às nações para pisar, e pisarão essa cidade por 42 meses. Veja como um período longo de tempo, é um período de crueldade. Vai ser um período que aqueles que existiram nesse tempo serão atormentados por uma dor indizível, por uma perseguição incontável, indiscernível. Olha só, deixa eu fazer alguns links aqui com alguns textos que nos falam. Em Sofonias diz assim, que até o soldado mais valente gritará de medo. E será nesses dias aqui dos 1260 dias. Não veja como literal, veja como um período de angústia. É aqui que a escatologia entra. Eles acreditam que esses 1260 dias, que são 42 meses, é o tempo onde o anticristo vai dominar. E eles são literais. Eles dizem que isso aqui são 3 anos e meio. 42 meses são 3 anos e meio, por aí, se eu não me engano. Se não for, é mais ou menos isso. Mas eles acreditam que esse período é o período que o anticristo estará dominando, e a igreja já foi, que o pré-tribulacionismo acredita, o pós-tribulacionismo crê que a igreja vai estar passando. Mas em Sofonias, eu quero só que nós nos concentremos nesse período longo de sofrimento, de angústia e de perseguição. Diz que os soldados mais valentes gritarão de medo. Lucas 21 nos diz que os homens desmaiarão só em pensar na expectativa das coisas que vão sobrevir a eles, de tanta dor. Os homens morderão a sua língua de tanta dor. Desejarão a morte, lemos em Apocalipse. Se esconderão. Muitos irão tirar sua própria vida. Por quê? Por conta do medo do que vai vir sobre a humanidade e sobre o homem. Então veja esses 1260 dias ou 42 meses somente como um período longo, não somente longo na perspectiva, tendo como referência a cronologia, mas longo de dor. Porque você sabe o que é longo. Não cabe somente no tempo. Você, quando está passando por uma dor indizível, só é uma noite, mas ela parece que nunca termina. Por isso que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite. Porque uma noite não é só 12 horas, dormindo 8 horas. Mas uma noite de dor demora muito. Uma noite de dor parece 1260 dias. Uma noite de dor parece 42 meses. Uma noite de dor parece uma eternidade. Porque quando dói, parece que amanhã não vai chegar. Você lembra quando você está com uma dor indizível? Quer ser uma dor física ou uma dor na alma, e você não consegue dormir, a sua oração é só uma: Deus, que amanheça. Senhor, que amanheça, porque o amanhecer nos traz uma perspectiva de que vai ficar melhor. Nos concentremos nesses 42 meses ou 1260 dias
somente na perspectiva de um tempo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão. Presta atenção nesse texto. Alguns estudiosos, e eu concordo, dizem que esse é um capítulo mais difícil de se interpretar, porque ele é cheio de símbolos que, se nós não tivermos o cuidado, a gente pode cair no literalismo e criar doutrinas e modos e linhas escatológicas. Quero só discorrer a leitura simples e pensando contigo. Minha proposta é atiçar o teu pensar, que você pense. E darei poder às minhas 2 testemunhas nesse tempo do fim, nesse tempo de angústia. Aqui, ó, lembra? Nesse 42 meses de angústia, quando o mundo estiver já assim experimentando os seus últimos dias, a Bíblia fala que Deus vai enviar 2 testemunhas. São 2 testemunhas. E profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que é isso? Pelos 42 meses que nós acabamos de ler no versículo 2. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. É uma referência que a gente pode perceber que era quase que como os profetas antigos se vestiam. João Batista praticamente era uma perspectiva dessa. Aí o versículo 4 nos diz: essas são as minhas 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal a essas 2 testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas 2 testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E também têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. E quando acabar o seu testemunho, quando terminar o fim desse testemunho delas, dessas 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, provocará uma guerra contra elas, e os vencerá, e os matará essas 2 testemunhas. E os seus corpos serão expostos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, lá em Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, 42 meses, 1260 dias. É o que dizem. Eu estou explicando algumas linhas escatológicas. Pode ser 3 dias e meios literais? Pode. Pode ser simbólico? Pode. Vamos só ler. E os seus corpos serão estendidos na praça de Jerusalém por 3 dias e meio. E permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, porque eles propagavam uma palavra, um evangelho poderoso contra tudo aquilo que não é amor. Então eles atormentavam as nações, os homens poderosos que só querem prazer, só querem riquezas. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se em pé sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz que vinha do céu, que lhes dizia: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. Subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Amém? Aqui existem muitas interpretações, muitas, demais. Eu quero só pensar na perspectiva assim. Essas 2 testemunhas, diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco.
Essas duas testemunhas, em Deuteronômio 19:15, diz assim, que o testemunho de uma pessoa não tem a eficácia, mas de 2 ou 3, sim, ratifica. O testemunho de 2 pessoas tem efeito. Em Hebreus também vai evocar isso. Que para um testemunho, um testamento, um testemunho valer, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Há quem acredite que essas 2 testemunhas têm somente a ver com a confirmação, porque a partir de 2 pessoas, um testemunho é verdadeiro. Há quem acredite que essas 2 testemunhas não são pessoas, mas são só a completude de um povo do último tempo que vai propagar as boas novas. Vai propagar e vai trazer o evangelho do reino a toda a terra. Apocalipse, Mateus 24:13, se eu não me engano, ou 14, o evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. É uma linha de pensar que por conta de um testemunho não é válido, mas 2 é válido, para nos dizer que o que eles dizem é verdadeiro, porque são 2. Essa é uma linha. Há quem acredite também, principalmente, se eu não me engano, os adventistas creem assim, eu estou citando sem desdenhar, mas apenas como um fato. Eles acreditam que essas 2 testemunhas é o Velho e o Antigo Testamento. Eles creem assim, que esse é o Velho é uma testemunha, o Velho Testamento, e o Antigo Testamento é outra testemunha. É uma linha de pensamento. Há quem creia também que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias. Moisés e Elias por quê? Porque quando é falado acerca dessas 2 testemunhas, nos diz algumas coisas. Por exemplo, se alguém quiser fazer mal a eles, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Foi uma coisa, foi algo que aconteceu na antiga aliança quando Elias evocou o fogo do céu e caiu sobre os soldados que foram chamar. E Elias orou e caiu fogo do céu contra os 800 profetas de Baal. E este tem poder para fechar o céu, para que não chova. Foi Elias, orou e não choveu por 3 anos e meio, se eu não me engano. Lá, quando ele falou para Jezabel e o rei Acabe. Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Foi uma das pragas de Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Há quem creia que essas 2 testemunhas, Elias e Moisés, também porque Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Então eles acreditam de forma literal que nos dias últimos, representados nesses 1260 dias ou 42 meses, que nos últimos dias, o último apocalipse, onde tudo vai estar um caos, lembra? Um caos absurdo. Vai estar um caos absurdo, insuportável de se viver. Ninguém mais poderá comprar ou vender sem ter na mente a ideia marcada da marca da besta. E essas 2 testemunhas vão se levantar. Uns acreditam que é Elias e Moisés. Também outros acreditam que não é Elias e Moisés, porque Moisés morreu. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Há quem creia também que é Elias e Enoque. Enoque, lá em Gênesis, diz que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou para si. Eles acreditam também em algumas linhas que é Elias, porque não experimentou a morte, e Enoque. Eles viriam, propagariam essa última boa nova, não essa última, essa única boa nova, mas uma mensagem para o fim. E essas 2 testemunhas teriam o poder de fazer o que quiserem, na perspectiva de prodígios, sinais e maravilhas. E eles serão mortos e serão expostos lá no centro de Israel, Jerusalém. E todo olho verá, que diz que todas as tribos, nações, línguas o verão. Olhando com uma perspectiva de possibilidade, isso no primeiro século não era possível, porque como que todo o mundo iria vê-los?
Então a gente pode acreditar que essa é uma profecia que se encaixa de forma adensada e precisa para o último tempo. Todo o verá também cai na perspectiva, por exemplo, todo o povo de Israel o verá. Então viram, cada geração cumpriu suas profecias com as suas limitações, mas essa geração, ela tem a capacidade de fazer com que todos o vejam estendido na praça. A tecnologia possibilitou isso. Por exemplo, estamos aqui em geografia diferente, mas estamos todos nos vendo. Então, quando essas duas testemunhas estiverem mortos lá, os Instagrams da vida, Facebook, os YouTubes da vida e outros aplicativos e plataformas digitais que existirem, vão estar em tempo real, filmando e todos vendo seus corpos lá mortos. E enquanto isso, o mundo todo, esse mundo do fim, estará em festa, porque essas duas testemunhas, eles propagaram o evangelho que é contra toda a maldade humana, contra todo o ódio. Entenda uma coisa, esse último tempo aqui vai ser o último tempo onde o ódio será a marca de todos. O ódio vai estar no apogeu, o ódio já está no apogeu, já é uma marca. Bandido bom é bandido morto, já é uma marca do ódio. Isso é uma ideologia que está sendo criada. Que antigamente as pessoas pensavam que qualquer pessoa podia ser alcançada por Jesus. O ódio vai ser a marca desse último dia. Então há quem creia que essas duas testemunhas sejam Elias e Enoque ou Elias e Moisés. Como eu penso? Eu não penso em nenhuma categoria dessa. Eu apenas acredito que esse dia último sempre vai restar um povo que propagará essa boa nova e será morto e será ressurreto. Eu gosto de pensar na perspectiva para que nós não caiamos no erro. Agora, uma coisa tem que ficar clara no nosso coração. Esse último tempo, essas duas testemunhas vão vir em um tempo de angústia impensável e indizível. E eles sim profetizarão as boas novas. Quem tem ouvidos, ouça. Já comece a ouvir a partir de agora. Você lembra o que nós lemos ontem em Timóteo 4:2? Deixa eu ler para vocês. Olha só o que essas duas testemunhas vão propor e já estão propondo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha só o que diz. Que vocês preguem a palavra em tempo e em fora de tempo, corrigindo, repreendendo e exortando com amor e longanimidade essa doutrina do Evangelho, porque virá o tempo, um tempo último, aqui falando dos dias últimos, em que o povo não suportarão essa palavra viva do Evangelho, mas tendo coceira nos seus ouvidos, quando ouvem a verdade, logo coça o ouvido e sai. Amontoarão para si o que? Doutores da avareza, da fornicação, da teologia da prosperidade, do seu bel prazer, das suas próprias paixões, seduções e concupiscência. Desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu ser sóbrio e suporta as aflições. Então, essas duas testemunhas, se é literal, se são duas pessoas, eu não quero nem saber. São duas ideias, eu também não quero saber. Se é o Velho ou o Novo Testamento, para mim não importa. Isso não importa para mim. O que importa são as verdades que estão por trás dos símbolos. Qual é essa verdade? É que esses 1260 dias e 42 meses será um tempo de angústia, de dor indizível. E que mesmo nesse tempo de angústia, duas testemunhas se levantam, significando o quê? Que são verdadeiras porque são duas. Era o que a lei dizia, que numa testemunha não poderia se ratificar uma verdade, mas em duas testemunhas sim. Então eu gosto de pensar nessa perspectiva. No último tempo se levantará alguém, ou um povo, ou uma igreja, não igreja templo. Nunca pense nessa perspectiva quando você me ouvir falar de igreja. Quando eu, Wellington, falar de igreja, não pense em lugar. Pense no corpo de Cristo. Pense no ajuntamento de gente que pode ser em qualquer templo. Amém?
Então eu gosto de pensar dessa forma. Elias e Moisés, para mim não importa. É Elias e Enoque, para mim não importa. É o Velho e Novo Testamento, não faz diferença para mim. O que faz para mim diferença e é importante que nós guardemos no nosso coração é que essas duas testemunhas serão as testemunhas que profetizarão os dias últimos de uma agonia, de um amargor indizível que o homem nunca experimentou de forma adensada. E elas profetizarão. São duas, porque elas confirmam que o que sairá delas é verdade. E essas duas testemunhas, ou esse povo, ou essa completude duas é verdade o que elas dizem, então essa completude de um povo que falará nesse último dia, eles terão poder sim de fazer fogo cair do céu. Não somente o fogo de fogo, mas fogo de consumir a alma daqueles que ouvem, de queimar, de fazer queimar. Você já sentiu um queimor no coração de uma alegria e de um libertar? Você imagina lá, nós lemos nos evangelhos, quando o gadareno viu Jesus, Jesus falou, sai dele, é um fogo que saiu da boca de Jesus e consumiu o gadareno e todos os demônios saíram dele. Aquele povo do último dia, essas duas testemunhas, poderá dizer para chover quantas vezes quiser e não chover. Que dirão para as calamidades, para as dores daqueles que vão ouvir, que cessem, que acalme todos os mares e todas as chuvas possíveis. Que também pode ser literal. Orar e cair chuva, e orar e parar chuva, orar e cair fogo, orar e não cair fogo. Podem fazer as águas se tornarem sangue. Rogar, orar e cair pragas. Podem ser, mas nos concentremos na essência. Qual é a essência? Nos últimos dias ainda assim existirá um povo. Existirá gente. Existirá alguém que terá uma verdade. Por isso hoje confirma que algo é verdade. Terá um povo sim. E se formos nós, essa última geração, eu quero ser uma dessas testemunhas. Que só fale a verdade, mesmo que eu já saiba que meu fim é a exposição, é a morte. É o que muitos já me veem. Há pessoas que me ouvem propagar o Evangelho e já me têm como alguém morto nas praças, que até riem do que sai de mim como Evangelho nos Facebooks, nos WhatsApps, nos Instagrams e nos YouTubes da vida. Porque quem tem a palavra do Evangelho simples é considerado alguém morto, que eles preferiam que estivesse morto. Essas duas testemunhas serão mortas, expostas, e todos o verão, rirão deles, se alegrarão, porque morreu, acabou. Vai ter um dia em que duas testemunhas se levantarão e propagarão, e por conta disso elas serão mortas. Serão mortas. Mas essas mesmas pessoas que foram mortas, depois de 3 dias e meio, se é literal, para mim não faz diferença. Qual é a verdade por trás desse símbolo? É que elas serão mortas e serão ressurretas. Por quem? Por Deus. Deus é aquele que as ressuscitará. É Deus que vai ressuscitar esse povo. Quando será? Eu não sei. Versículo 15. Versículo 14. E depois que esses dois seres ou essas duas figuras subirem, naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, lembra lá,
que nós lemos, que estão diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que os destroem, a terra, a natureza, a criação, os animais, a vida. Vai chegar esse tempo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva houve nesse dia. Amém? Então essa foi a nossa leitura do capítulo 11 de Apocalipse. E amanhã, se Deus assim permitir, nós leremos o capítulo 12 com esse mesmo olhar, com esse mesmo modo de perceber e de pensar acerca desse livro muito poderoso, cheio de símbolos, mas se nós quisermos e deixarmos toda a ideologia, deixarmos todas as linhas escatológicas e olharmos para ele com o olhar de Jesus, tudo ficará mais simples. Se ficarmos concentrados nos símbolos, poderemos falhar e errar bastante. Uma coisa é certa: quando essas duas testemunhas forem ressurretas, vai ter um terremoto absurdo na terra. Vai ter um terremoto indizível na terra. Vai ter um terremoto impensável na terra. E os 4 anciãos que estão assentados no trono de Deus se prostrarão com o rosto em terra e adorarão a Deus, dizendo: graças ao Deus Todo-Poderoso. Essa foi a nossa leitura de hoje. E a minha preocupação não é que fique claro de forma absolutista, mas que somente você e eu compreendamos com o olhar de Jesus. Essa é a proposta. Esse é o olhar. É assim que eu vejo, é assim que eu percebo. Amém? Vamos ler. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa compreensão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar vivos. Isso já é uma graça tamanha. Salva nossa mente, Senhor, de toda a ideologia. Esse mundo está sendo preparado para o anticristo. Esse mundo está sendo preparado para o anticristo. A marca da besta, o 666, está pronto. E o carro-chefe desse 666 já está pronto. A maioria das pessoas já estão marcadas pelo 666, que é o ódio. Ah, meu Deus. Tantos esperando um 666, simples como se fosse somente um chip. Ele terá a sua empiricidade sim no tempo do fim, mas o que preparará todos aqueles para receberem a marca, o 666, é o ódio, porque quem odeia se alegra até com a morte de 2 testemunhas vindo de Deus, fazem festa, batem fotos e postam no Instagram, porque somente quem odeia consegue se alegrar quando qualquer pessoa morre. Ah, só quem odeia faz festa quando vê um ladrão sendo espancado. Só quem odeia faz isso. Quando eu digo isso na minha oração, eu não estou dizendo para que nós soltemos todos os ladrões que roubaram, que fizeram mal, que mataram um ente querido nosso. Não, pelo amor de Deus. Todos aqueles que roubam, que matam, eles têm que pagar sim.
segundo a justiça, tem que ser preso. Há alguns que nunca têm que sair da cadeia porque são maus demais. Olha, eu acredito sim nisso, que a maioria dos ladrões tem que ser preso mesmo. Preso tem que ser porque são maus e pagarem pelos seus crimes, pelos seus furtos. Mas olha só, eles não podem tirar o amor de nós. Nem um ladrão, nem um diabo, nada pode roubar o amor de nós. Eu não posso olhar para ninguém com um olhar de ódio. É o conselho da sobriedade, é a única maneira de se manter são. É a única maneira de se manter puro. É a única maneira de manter o juízo. Essa geração está pronta para o anticristo. Muitas bandeiras levantadas. O nosso Brasil está cheio de ódio. As pessoas no WhatsApp, no Facebook xingam, denigrem, lançam palavras torpes para todos aqueles que eles não concordam. É o ódio espumando nas suas bocas. Essa geração está pronta para o anticristo, porque o ódio é a mãe de todos os relacionamentos. Oh, meu Deus, tem misericórdia, por favor, de nós. E por conta da iniquidade, e por conta da desigualdade social, e por conta da pobreza, da fome, da corrupção entre os políticos, entre os pastores, entre os padres, entre a religião, e por conta dos maridos que traem suas esposas, abandonam sua família, e por conta da mulher que se tornou um objeto, e por conta da maldade humana, e por conta da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Essa é a profecia para o último. Você me pergunta, Wellington, qual é a última profecia para demarcar, para definir, para caracterizar, para nos mostrar de forma precisa e absoluta de que o fim está próximo? E eu te respondo, é o não amor, é o esfriamento do amor de quase todos os corações. E você mesmo, em ouvindo essa minha oração, já chegou a essa conclusão óbvia, que nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque o ódio é o pai e a mãe da nossa sociedade, não só brasileira, mas do mundo. O mundo é um ódio existencial. As pessoas fazem festas quando alguém morre, quando alguém cai, quando alguém erra. Mas nós não, meu Deus, por favor, salva o nosso coração desse ódio existencial. Dilata o nosso coração para toda possibilidade do amor e assim, da mesma forma, a nossa mente. É assim que oramos, porque é assim que desejamos e ardentemente cremos que assim será. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe mesmo, olha. Deus te guarde mesmo. Deus te proteja. Deus nos salve de nós mesmos. Beijo, Mana, Adriana. Beijo, Maricélia. Beijo, Marilza. Beijo, Silene. Beijo, Jeane, prima. Beijo, Dani. Beijo, Conceição Araújo, né? Luan Souza, beijo. Michele França. Aldenora Soares, beijo. Joiciane, beijo. Gente, muito obrigado, viu? Olha, deixa eu te pedir uma coisa. Por favor, pare de ser idólatra das placas, das denominações, das religiões. Fique com o Evangelho. E onde você estiver congregando, seja o mais sincero possível. Sirva, doe sua vida, o seu dom. Mas não levante nenhuma bandeira que não seja o amor. Esse é o meu pedido para você, em nome de Jesus. Se você puder, vá no meu Instagram daqui a pouco e compartilhe esse capítulo 11 com seus amigos. Eu espero muito te ver amanhã. Olha, a partir de agora, meu irmão, prepara os teus ouvidos e a tua mente, porque
existirão coisas que não dá para se entender de forma clara, só pelos olhos da fé. Fiquem com Deus. Até amanhã.